Fala pessoal, Matheus aqui da MS. Hoje eu vou estar fazendo aqui um passo a passo com vocês do desafio Natas aqui do Over the Wire. Um dos desafios do Over the Wire. Esse aqui é um desafio bem basicão, é um desafio sobre Web Security, no estilo Capture the Flag, né, o CTF, onde a flag no final de cada nível indica a senha para o próximo. Ele é bem basicão, é um negócio que não é muito difícil, mas eu acho bom começar por algo fácil, porque sem base vocês não vão entender o raciocínio. A ideia disso aqui é ensinar a prática de como funciona um teste de intrusão, de como funciona o raciocínio que você tem que ter quando recebe uma demanda de algum site, para vocês desenvolverem esse mindset de resolver e não de pegar o URL e ficar jogando. Você joga num programa, joga em outro, nada funciona e você desiste, entendeu? Basicamente ele tem aqui esses 34 níveis. A dificuldade vai escalando com o tempo, claro, apesar de no começo ser bem fácil. O usuário vai ser sempre Natas. Então a gente começa aqui nessa URL, onde cada nível é correspondente aqui ao número. O usuário é sempre Natas e o número, e a senha é aleatória, né, é a flag. No caso do começo aqui é Natas 0, Natas 0. E conforme for passando aqui, eu vou botando as flags, mas a ideia é vocês pegarem esse link. Eu vou resolver aqui até o nível 5 ou 10, para dar uma base, porque como eu falei, o começo é muito basicão, é besteira ensinar. Eu acho que todo mundo vai conseguir resolver aí pelo menos os 3 a 5 primeiros. Mas a ideia é vocês fazerem isso aqui sozinhos e só assistirem as resoluções após conseguirem ou após quebrarem muito a cabeça, pesquisarem e falar, cara, não consigo. O que eu também já aconteceu comigo, acontece durante a rotina de pentest, isso é bom deixar claro, porque a configuração de um servidor, a configuração de uma máquina, ela vai ser variável de acordo com cada cenário. Cada pessoa configura de um jeito, apesar de existirem os padrões, né? Porém, cada cenário é um cenário, cara. Então, cada alvo que você vai receber, o cara que quer trabalhar com isso, no futuro você vai chegar num ponto em que o cliente vai chegar para você com a demanda e ele vai te dar, no máximo, a URL do site. E dali você vai seguir as etapas e vai dar um jeito, vai se virar e vai conseguir entregar o resultado, o relatório final para o cliente. E sem esse mindset, vocês vão travar. No final, vamos supor que você pega ali a demanda e você só cola, como eu falei, a URL do site num monte de coisa, no Nessus, no SQL Map, no Burp Suite, não consegue nada. O que você vai entregar para o cliente no final? Pô, testei e não achei nada, cara. Entendeu? A ideia é vocês trabalharem no nível profissional. Então, começando aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, o Burp está aberto porque ele vai ser usado aqui numa fase um pouco mais à frente. A aba de configurações aqui também. Deixa só eu voltar para cá. Então, começando aqui o Natas 0, muito fácil. Você vai olhar o código-fonte da página e a flag simplesmente está aqui. Por que tem esse desafio tão bobo, né? tão ridículo? Porque é comum em aplicações mais vagabundas, claro. Você não vai achar uma falha dessa num servidor grande, num servidor bem feito. Porém, é muito comum você encontrar dicas de como a aplicação está rodando, de como alguma coisa funciona, de um JavaScript que não foi ocultado, de uma pasta, de alguma coisa no código-fonte. Quando você exibe o código-fonte de uma página, você só vê o front-end, né? Você só vê o HTML, o CSS, ali, o JavaScript. Você não vê o PHP, o SQL da página, porque isso é oculto por padrão. Porém, aquilo pode te levar para um arquivo, e isso vocês vão aprender aqui nesse desafio. Aqui, simplesmente, ele diz que também você vai achar a senha na página, porém, aqui o botão direito, quando você tenta clicar, ele foi bloqueado. Então, aqui no caso, o Ctrl U abre o código-fonte, ou acho que dá para vir por aqui também. Deve ter aqui View Page Source em algum lugar, mas está aqui de novo, bem basicão, a flagzinha. Tá aí. Então vamos aqui para o Natas 2.
usuário natas2, flag. Beleza, não há nada nessa página. O interessante aqui também do Natas é que ele é fácil justamente porque ele te dá muitas diquinhas. Quando ele começa a complicar, ele sempre te dá ali uma pista do que está rodando, ele deixa você ver o código-fonte da aplicaçãozinha que está rodando, então ele sempre te ajuda com algo. Aqui no caso, é um arquivo, chama pixel.png, você pode ver que não é nada, né? De início você pode achar que é esteganografia, alguma coisa do tipo, não, é só um pixel mesmo. Porém, ele deixa essa pasta exposta, a pasta files, que no caso não requer permissão de nada para você entrar. Aqui ele está para ver o código-fonte, é só a gente tirar aqui. Você vai entrar na pasta files, vai ter aqui o users e tem a flag de novo. Isso pode sim acontecer no ambiente real. O administrador pode simplesmente largar ali um diretório aberto. Inclusive existem muitos programas para isso. Tem o Dirbuster, tem o Derby, que vão ser explorados nas próximas aulas, nos próximos tutoriais aí. Aqui é o mesmo esquema da outra, porém ele fala sem mais vazamento de informações. Nem o Google vai achar dessa vez. Todo site praticamente ele tem um arquivo chamado robots.txt, que é um arquivo direcionado aos web crawlers da Google. Web crawlers são os programinhas que usam para varrer as URLs, varrer o código-fonte e fazer a ligação na exibição dos resultados. Por isso o Google é uma ferramenta tão potente. Né? Por isso existe o Google Hacking, que é também algo que eu vou explorar nas próximas fases, porque é um negócio muito importante para pentest e que a maioria da galera ignora, acha que é burrice ficar pesquisando as coisas, mas não é. Então, a maioria dos sites usam esse arquivo de configuração, robots.txt, para indicar para os robozinhos, né, para os bots da Google, para ajudar nos resultados. No caso ali, vocês podem ver que ele usou, nem o Google vai achar desse jeito, é uma das pistas que ele dá, né? Tá aqui. Ele está ocultando essa pasta secret. Então a gente vai entrar. Oh, caramba. Deixa eu voltar lá. Aqui. Ele está ocultando essa pasta secret. A gente vai acessar a pasta. Ela novamente não requer permissão de nada. Muitas vezes vocês vão achar pastas durante o pentest, mas elas vão requerer alguma permissão de usuário, alguma coisa para poder ser acessada. Não é o caso aqui. Então tá aí a flag. Natas 4. Como sempre, usuário aqui. Flag. Beleza. Aqui começa o negócio a querer dar uma complicadinha, né? Para o cara que é muito leigo, talvez ele não entenda. É bom vocês estudarem um pouquinho de inglês também, pelo menos, para poder entender. Até porque vocês vão, se vocês quiserem, né, participar de bug bounty ou até ser contratado por uma empresa estrangeira, isso é importante, né? Aqui basicamente ele dá um acesso negado e diz que você está visitando do Natas 4, enquanto os usuários autorizados deviam vir de Natas 5. Você não consegue acessar Natas 5 porque você não tem a senha. Então, a forma que a gente vai usar aqui vai ser esse plugin que chama Temperdata. Pode ser usado no Burp também. Se você vier aqui no Intercept, você consegue fazer o mesmo esquema, que eu posso mostrar depois, e vai dar um refresh. Vai mandar a primeira requisição. Aqui, na segunda tabela de requisições, você vai ter o host e você vai ter o referencial. Se você reparar aqui, o referencial está como Natas 4. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente fazer o servidor entender que você está vindo do Natas 5. Esse programa e o Burp Suite também, o que ele faz é criar um proxy, uma conexão, né, que é o man in the middle, ou é como funciona um Trojan, um cavalo de Troia, um keylogger. É o mesmo raciocínio. Tem o cliente, que sou eu no caso, e o servidor, que é o Natas. Ele cria um interceptador no meio e segura a requisição. Então essa requisição, vocês podem ver que aqui em cima ele ainda está carregando. Ele não enviou a requisição ainda. Então eu vou editar a requisição para Natas 5 e vou enviar. Acesso garantido. Isso é realmente algo que você vai usar muito durante os pentests,
porque é extremamente comum os programadores não tratarem esse tipo de mecanismo de requisição. Então, muitos sites, muitas plataformas, muitas aplicações deixam cookies, deixam o referencial, deixam informações ali do tráfego que não eram para ficar expostas para o usuário usar desse jeito. Ou eles não usam nenhum tipo de criptografia. E isso faz com que a gente consiga fazer isso. O que isso pode ser útil num pentest real? Pode ser útil para acessar um diretório que ele pede senha, se tiver um cookie ali de logado. Pode ser útil para você dar uma engatilhada em alguma função do site que era para não estar exposta, que era para estar oculta, ou que era para o usuário não ter conhecimento. Então, tudo aqui nesse tipo de desafio, em CTF, em desafios que você passa de fase em fase, eles estimulam você a desenvolver esse mindset de entender como funciona. Pode parecer muito bobo, mas é só um desafio. É um desafio, mas é um desafio que simula muito bem um ambiente real. Inclusive, os próximos tutoriais eu vou focar no Hack the Box, em alguns porque, por regra da aplicação, você não pode... A plataforma ela deixa nas regras lá exposto que você não pode ensinar ou passar as flags das máquinas ativas, porque senão o pessoal pontua. Né? Se você entrar lá, você vai ver que tem uma área no Hack the Box onde empresas deixam vagas expostas conforme o ranking. Né? Então, eu, por exemplo, estou saindo, né, passando do ranking de hacker para o próximo, que eu não lembro qual que é. Abaixo tem Noob, tem Script Kid, eu acho que tem mais um. Então, as empresas geralmente requerem esse hacker, ou tem um outro que é em cima, que eu acho que é Pro Hacker, para cima, para você ser contratado, para você participar do processo seletivo deles. Então, a regra da plataforma é que você não passe a flag para os outros, porque senão a pessoa vai subir no rank sem ter o conhecimento para aquilo e vai acabar poluindo a plataforma. Aqui no caso é a mesma coisa. Você vai fazer uso de um cookie aqui da página, onde você vai dar F5 para atualizar a página, e aqui novamente, ao invés de ter um referencial, vai ter um cookie. Cookie nada mais é do que um códigozinho de identificação de sessão. Isso aqui pode ser usado no ataque XSS, por exemplo, para você sequestrar a sessão de algum administrador que esteja logado, ou até para simplesmente logar. No final do cookie você tem aqui essa sintaxe, né, essa identificação de logado, tá 0, negativo, né, binário. Você vai colocar 1 para positivo e ele vai garantir aqui o seu acesso e vai te dar o password, que é esse. Tá aí. Natas 6. Natas 6. A senha. Aqui vocês vão perceber que tem aqui, ó, esse includes, esse secret.inc, que é novamente o cara deixando ali uma pastinha em aberto para você. E ele tem isso aqui, né, esse view source, que se você vê só o código-fonte dessa página, ele não inclui, tá vendo, a funcionalidade daquela aplicaçãozinha que está rodando aqui. Aqui inclui. Aqui você pode ver no endereço logo ali embaixo, na esquerda, que ele vai para outra página, ele vai para index source. Então eles deixam visível esse código que você não teria num pentest real, a não ser que você fizesse uma aplicação semelhante, mas mesmo assim não daria muito certo, porque você não sabe o nome das variáveis e dos inputs que o cara colocou ali. Aqui no caso você tem, o que facilita, mas que é justamente para você aprender o mindset e não para você aprender algo real. Aqui no secret.inc você tem uma flag, que não é a flag do desafio ainda, que é o input secret, e daí ele te dá a flagzinha aqui. Então, nata 7, tá aí. Nata 7, senha. Aqui é o seguinte, você tem o index, vocês vão ver aqui em cima, ó, index.
Se você clicar em Home, ele não continua no Index. Ele adiciona aqui o Page. De cara aqui, quem manja já vai saber que é um parâmetro GET. Basicamente, quando você trata requisições, você tem dois métodos, POST ou GET. Geralmente, nas aplicações mais bem feitas, é usado o método POST, por ele ser mais seguro. Por quê? Porque o método GET ele exibe o que está acontecendo por trás ali. O POST não. O POST ele simplesmente dá aqui, por exemplo, index.php, ou ele nem sai, ele já bota aqui o endereço que ele vai ser acessado. No caso do GET, ele mostra que ele está usando o page e que ele está indo para home. Então, se você botar about aqui, ele vai entrar na página de about. No código-fonte não tem nenhuma dica muito extraordinária. Isso aqui que ele diz que o password está em etc. natas, ele já mostra lá na página do Over the Wire mesmo. Ele já dá essa diquinha aqui quando você entra em natas. Ele diz aqui, ó, fala que não tem SSH e tal. E ele fala, todos os passwords estão centralizados aqui nessa pasta. E o password para natas 5 está nessa pasta, mas ele só é legível, né? Você só consegue acessar pelo natas 4 e pelo natas 5. Então todas as senhas estão armazenadas nesse caminho aqui. Isso aqui é um bom exemplo do porquê você precisa estudar Linux, porquê você precisa estudar sistema operacional, porquê você precisa estudar sobre a estrutura de um sistema operacional. Porque se você abre aqui um terminal, por exemplo, eu vou só dar a permissão aqui como root. Aí. Se você vier aqui, e der um ls, você vai ver que isso aqui é a estrutura da raiz do Linux. Você tem ali a pasta etc. Né? Esse servidor em si, o do Natas, ele está rodando em Linux. Ele pode também rodar em Windows, porém é comumente utilizado o Linux pelo formato em que o Linux é desenvolvido. Ele é favorável para esse tipo de coisa. Por isso é tão usado o Linux, justamente pela amplitude que um terminal oferece, pela estrutura do sistema ser favorável para esse tipo de coisa. Então, você entendendo como funciona isso aqui, automaticamente você entende o que você tem que fazer no desafio. É por isso que você tem que ter essa noçãozinha. Então, aqui você vai ver um negócio interessante, que é o seguinte, você pode dar aqui um ls, por exemplo. Pronto. O parâmetro get, ele é inseguro, ele é falho naturalmente por isso, porque você pode manipular ali pela própria URL. Então, você pode ler aqui. Ele diz que falhou para abrir porque não existe o arquivo A no diretório var www natas7 index. Você está aqui. Essa página está em index, na pasta natas, dentro de natas7, dentro de natas, dentro de www, dentro de var. Então você vai fazer o quê? Você vai voltar para natas7, voltar para natas, voltar para www, voltar para var, volta mais uma, para parar na raiz, você vai dar um etc, natas webpass, né? Natas webpass, natas 8. Pronto, flag. O que é isso aqui? Isso aqui é outra falha que é comum, tá? Que vocês podem achar por aí, que é a falha de LFI, Local File Include. Aqui, ó. LFI, Local File Include. Que também existe o RFI, mas que é outro esquema já. Essa falha, ela permite que você acesse e que você manipule os arquivos locais de uma máquina onde o servidor está hospedado. No caso, é uma máquina Linux. E você consegue entrar nesse diretório. Isso aqui não era para acontecer. Obviamente não era para acontecer. Por quê? Porque numa máquina real, você poderia entrar na pasta etc. Você poderia, igual eu mostrei aqui na estrutura normal de um Linux, você poderia entrar aqui em qualquer pasta dessas. Exceto algumas que requerem permissão root. Né? Aí você já teria que fazer uma escalação de privilégio, que já é um negócio um pouco mais complicado, já é a fase de exploração de um pentest, já é um negócio um pouco mais avançado.
Mas você poderia fazer. Esse é o ponto. Você poderia fazer. E que é um negócio que você até consegue uns exploits pronto para fazer isso, dependendo da aplicação e tal. Você até acha coisa pronta para fazer isso. Você nem precisa manjar muito do que você está fazendo, porque já tem alguém que manja muito e que fez isso para facilitar. Por exemplo, aqui no ExploitDB, ou até no Metasploit mesmo. Então, é um negócio útil para vocês aprenderem também. Daqui para frente, o negócio começa a ficar mais maneirinho, começa a ficar mais interessante. Então, eu vou travar a aula por aqui. Indico fortemente para vocês tentarem, não só esse, mas também os outros desafios. O Bandit e o Natas, principalmente, eu acho que são os dois mais facinhos, né? Ele até sugere aqui para você começar pelo Bandit, depois ir para um desses três e assim seguir. Eu acho que o Bandit é mesmo o melhor para vocês começarem, porque ele é muito, muito facinho. Tá? Você pega para fazer, você vai fazendo muito fácil. E é o que eu falei. Eu vou tentar postar agora umas aulas antes de postar a continuação desse desafio, ou vou começar a postar o Bandit ou algum outro desafio, tipo Pico, ou aquele do HackerSec, que eu acho que é capturetheflag.com, eu acho, né? Eu acho que é isso. Eu vou tentar... Não, não é não. Enfim. Eu vou tentar abordar alguns outros desafios para não revelar já os próximos passos. Eu parei aqui no 8, né? Então eu vou travar aqui essa aula, já vou gravar as próximas, porém eu quero que antes de continuar essa sériezinha, vocês comecem a praticar isso aqui. Porque de nada adianta eu entrar lá no Hack the Box, pegar a máquina mais difícil que tiver lá, resolver ela em vídeo aqui para vocês, ficar aqui 40 minutos, resolver o negócio, fazer aquele tanto de procedimento, porque não vai ensinar nada, cara. Você só vai aprender a copiar o código, a executar o exploit pronto, e no dia que um cliente... Vamos supor que você consegue aí, sem ter certificado, sem nada, você consegue uma demanda aí de pentest. Ou você acha que já está pronto para fazer bug bounty. Você vai quebrar a cabeça, não vai conseguir entregar resultado, porque você só aprendeu a fazer o negócio pronto. Você só aprendeu a usar o negócio que já está feito, cara. Entendeu? Você não aprendeu a fazer, você aprendeu a só copiar. Então, o negócio é vocês estimularem, é vocês... Pô, travei aqui, peguei aí, fui, aprendi até a fase 8, mas eu travei na 12. Não consigo, tô pesquisando, não consigo. Aí tu vê a resolução. Antes de ver a resolução em vídeo, você faz isso aqui, ó. Deixa até eu ver se tá com... Ele tá com um proxyzinho aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Pô, esse Google é foda, hein, cara. Eu vou até mostrar para vocês aqui como funciona. É o seguinte, vamos supor que você está lá no Hack the Box e você quer ali resolver a máquina remote. Você vai escrever isso aqui, ó, write up. Isso aqui é basicamente um relatório, né, que geralmente o pessoal escreve. Você vai achar, eu acho que essa máquina remote ela já está extinta. De tempos em tempos o Hack the Box ele tira as máquinas do ar para colocar novas máquinas. E você vai achar isso aqui, relatórios de pessoas que já terminaram as máquinas. Geralmente das máquinas ativas você não acha. Tá? Aqui, ó, essa remote mesmo está ativa ainda. Então os caras pedem aqui, ó, eles pedem para você colocar a flag para poder ver o relatório deles, porque a máquina ainda está ativa. Então eu recomendo vocês pegarem e se matarem mesmo de pesquisar, de aprender e de se desafiar, cara. Hacking é desafio, hacking é quebrar a cabeça, hacking é pesquisa, é você entender muita coisa, é muito detalhezinho. Então você tem que desenvolver esse mindset. Não adianta nada, cara, você entrar lá no Kali Linux, abrir o menu. Vocês podem ver que eu nem estou usando o Kali, eu estou usando o Xubuntu. Não adianta nada vocês entrarem lá, abrir todas as pastinhas do menu, ficar usando aquele tanto de ferramenta, decorar tudo que tem lá no Metasploit, no Burp, que não vai adiantar nada, cara. Vai chegar numa hora que vocês vão usar. Lógico, eu uso o Nmap, eu uso o Burpsuite, eu uso o Metasploit, mas eu não dependo delas. Eu tenho PortScan programado, eu tenho muitas ferramentas de reconhecimento e de gather, de enumeração programadas. É por isso que é a importância de você estudar C, estudar Python, estudar PHP. Pô, como que você vai manipular uma requisição sem entender PHP?
No dia que você deparar com uma falha nova, como é que você vai programar um exploit para ela se você nunca pegou para programar nada? Então isso é necessário, eu quero que vocês pratiquem isso, e daqui em diante eu vou postando as aulas de pouco em pouco. Até mais, pessoal.